Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá, nos situar. A gente está no grupo 4, na página 246. Tá? Hoje a gente vai falar sobre moluscos, beleza? Na última aula a gente viu sobre reprodução de anelídeos e hoje a gente vai começar aqui em moluscos. Tá? Primeira coisa, o termo moluscos vem do latim mollis, né? Porque o corpo desses animais, né, o corpo deles é mole. Tá? Por isso que o nome é molusco, ok? O molusco, pessoal, ele tem algumas características exclusivas, né? E algumas comuns aí com os outros animais, né? Como todo filo animal. Então vamos lá. O que o molusco tem de exclusivo? Seguinte, o molusco, eles possuem, né, uma glândula chamada glândula pedal. Essa glândula pedal fica na base deles, que é para eles conseguirem se locomover. Porque assim, como eles não têm, né, eles não têm um corpo segmentado, né, eles não têm ali patas e tal, então eles, para se locomover, eles vão se arrastando. E para se arrastar com maior facilidade, eles têm essa glândula pedal que produz muco, certo? Então esse muco faz com que facilite aí a locomoção do animal, tá? Principalmente nos terrestres, né? Só lembrando, o molusco tem representante aquático, terrestre, né? Tanto água doce, água salgada, né? Pessoal, o molusco, né? Caramujo, caracol, lesma, polvo, lula, né? Tudo isso é molusco. Tem gente que fala assim, camarão. Não, camarão é crustáceo, tá bom? Camarão não é molusco. Enfim. O que o molusco tem de exclusivo também? Ele tem uma língua raspadora, tá? Uma língua com vários dentinhos ali. Essa língua chama rádula. Tá? Tem um grupo de moluscos que não tem essa língua, que é um grupo de moluscos filtradores que a gente vai ver daqui a pouco. Mas a maioria dos moluscos tem a rádula e isso é uma característica também exclusiva do grupo. Tá? Então a glândula pedal e a rádula são características exclusivas. Como que é a organização corporal do molusco? Ele é dividido em 3 partes: pé, cabeça e massa visceral. Pé é a base. É a base do molusco, que é musculosa, para ele se locomover arrastando. Cabeça é onde fica ali órgãos sensoriais, né? Antena, boca, tá? E massa visceral fica os outros órgãos. Pessoal, a parte de cima da massa visceral, ela sofre uma dobra na epiderme. Essa dobra fica uma cavidade, né? Vou mostrar foto aí no Google Forms, vou colocar umas fotos aí para vocês entenderem. Essa cavidade é chamada de cavidade do manto, tá? Porque a parte de cima da massa visceral é chamada de manto. E como tem essa dobra aí que fica um espaço entre o manto e a massa visceral, a gente fala cavidade do manto. Essa cavidade do manto, ela pode servir como lugar de respiração, sistema respiratório. Nos terrestres, ela funciona como se fosse um pulmão e nos aquáticos como se fosse uma brânquia. Tá? É lógico, um pulmão ali bem rudimentar, né, uma brânquia também pouco desenvolvida, tá? Mas funciona como se fosse um órgão respiratório, certo? A parte de cima da massa visceral, que é o manto, é essa parte de cima que produz a concha dos moluscos. Pessoal, não são todos os moluscos que têm concha, tá? A maioria deles tem, mas não são todos. Por exemplo, uma lesma terrestre não tem concha, o polvo não tem concha, tá? Mas a maioria deles tem, né? Os caracóis, a lula tem uma concha interna, o náutilo, né? Aquelas conchinhas que a gente vê na praia, né? Que são os bivalves. Enfim, a maioria deles tem concha. Por isso, a gente consegue ter um registro fóssil muito grande de molusco. Mesmo eles tendo o corpo muito mole, ou seja, dificilmente vai ser preservado ele virar um fóssil, dificilmente vai ter um vestígio ali de molusco, mas a gente consegue, por causa da concha, que é formato de cálcio, ela é muito resistente e ela ela dura ali no meio ambiente muitos anos sem se decompor, ela acaba virando registro fóssil de molusco. Tá? Então é bem interessante isso, que a gente tem bastante registro fóssil desse grupo, né, desse filo, por causa das conchas principalmente, tá bom? Pessoal, característica em comum. O que os moluscos têm em comum com outros animais? Vamos lá. Sistema nervoso ganglionar, tá? Que isso já aparece lá em nematóide, anelídeo, plateuminto. Tá? Eles são protostômios, como praticamente todos os invertebrados, ou seja, o blastóporo origina a boca. Eles são triblásticos, ou seja, tem os 3 tecidos embrionários: endoderma, ectoderma e o terceiro aí que aparece na escala evolutiva, que é a mesoderma, certo?
e eles são celomados, tá? Eles têm a cavidade corporal aí revestida pela mesoderme, que é o celoma. Só retomando, na escala evolutiva lá, pega porífero, não tem nem tecido verdadeiro. Aí pega o quinidário. Os quinidários já têm tecidos verdadeiros, só que são só 2 tecidos, ou seja, são diblásticos, certo? Aí plateumintos tem 3 tecidos, né? Já é triblástico, já tem a mesoderme. Porém, até esses 3 aí que eu falei, eles não têm celoma, não tem cavidade nenhuma. Os nematóides já têm uma cavidade, né? Que são os vermes cilíndricos. Só que a cavidade do nematóide não é 100% revestida pela mesoderme. Então a gente não fala que é um celoma verdadeiro, a gente fala que é um pseudoceloma. Então eles têm a cavidade, mas como ela não é revestida totalmente pela mesoderme, então a gente fala pseudoceloma. Aí a gente pega o grupo dos anelídeos. Os anelídeos também são triblásticos, celomados. Então a partir de agora, todos os animais vão ser triblásticos e celomados, ok? Então a partir aí de molusco, né, anelídeo, todos os animais são triblásticos e celomados, beleza? Só para retomar aí os conceitos da embriologia. Deixa eu ver se que mais falta falar em relação à característica geral. Não, geral acho que é só mesmo. Pessoal, a função da concha. Para que serve a concha do molusco? A concha é uma coisa dura, resistente, né? Então a função dela, a principal função assim, quando você, né, imagina ver uma concha, é proteção, para se proteger contra predadores. Mas outra função da concha é proteger contra desidratação naqueles moluscos terrestres. Então pega aí um caracol, né, um caramujo terrestre, a concha protege eles contra desidratação. Esses caramujos terrestres, tá, que vivem às vezes em jardins, tá, na nossa casa aí, às vezes você tipo, não vê nenhum caramujo. Aí chove, brota caramujo na sua casa, um monte. É porque na verdade, como eles estão adaptados a um ambiente mais úmido, se a terra ali está muito seca, eles vão ficando mais profundos, eles vão ficar enterrados, eles vão fazer tipo galerias ali mais bem no fundo da terra, do solo. Aí a hora que chove, fica úmido, eles conseguem sair e se locomover com mais facilidade. Então às vezes quando chove que aparece eles aí na nossa casa. Se você pegar um pouquinho da interação de molusco com o humano, primeiro tem em relação a programas de TV, né? Se pegar o Bob Esponja aí, né, aparece a Lula Molusco, não sei o quê. Tem um desenho também antigo que tinha uma Lula também, que era um personagem, né? Os moluscos, pessoal, servem de alimentação. Nossa, mas quem come molusco? Pessoal, é muito comum comer lula, polvo, tá? Ostra, mexilhão. É lógico, tem lugar que serve o caramujo terrestre também como um alimento, que é o escargot, né? Aquele caramujo grandão assim terrestre. A gente aqui no Brasil, a gente não tem hábito de comer escargot. Mas lula, polvo, ostra, mexilhão, isso, marisco, né? Isso a gente come bastante. A gente que eu falo, né, no Brasil em geral, tá? Polvo eu comi uma vez em restaurante japonês, né? Polvo não tinha muito gosto. Agora lula são aqueles anéis de lula, né? Geralmente eles vêm frito, né? Aí na praia foi em porção, é bem gostoso. Enfim, é bem vegano. Que mais eu preciso falar? Vamos lá, além dos grupos, antes de chegar nos grupos. Não, pessoal, acho que do geral é isso, tá? Então tem que saber as características exclusivas que eu falei, né? Da glândula pedal, da rádula, e das características gerais, né? Lá, protostômios, triblásticos, né? Celomados, e a função da concha deles, tá? Principalmente. Aí, pessoal, o filo dos moluscos é dividido em 3 classes: os gastrópodes, os bivalves e os cefalópodes. Os gastrópodes são os moluscos que podem ser terrestres ou aquáticos, tá? Então, gastrópode, por exemplo, a lesma, caracol, caramujo, são todos gastrópodes. Os bivalves, o próprio nome diz, bivalva, né? São as conchinhas que a gente encontra na praia. São mariscos, ostras e mexilhões. São aqueles moluscos que têm 2 conchas que fecham, ele fica lá dentro. Esses moluscos bivalves são exceção em relação à alimentação. Por quê? Eles não têm rádula, tá? Eles são animais filtradores, né? E aí eles acabam pegando alimento que é partícula orgânica em suspensão na água. Por isso que os bivalves, né, eles são bioindicadores, né, indicadores de qualidade ambiental. Porque se aquele ambiente estiver poluído, o primeiro animal que vai ficar contaminado vão ser eles, porque eles são filtradores, certo? Então eles são exceção em relação à rádula, tá? Eles não possuem.
Gente, que meu cachorro tá chorando? Ô Timbu, por que você tá chorando, cachorro? Gente do céu, esse cachorro só chora. Ai, Timbu, tô dando aula, Timbuzinho. Não posso parar aula agora pra dar atenção pra você. Para de ser carente, cachorro. Gente, esse cachorro é muito carente, meu Deus do céu. Vamos descer um pouquinho pra terminar de aula? Vamos, obedece. Pera aí, Timbuzinho. Enfim, vamos continuar. Então, os bivalves são esses moluscos que tem duas conchas, né, que ficam fechadas aí dentro, beleza? E os cefalópodes, que são os mais diferentes. O próprio nome diz céfalo, né, de encéfalo ali, né, de cérebro e tal. E pode de pé. Na verdade, esse céfalo está querendo dizer cabeça. Ou seja, da cabeça deles sai direto os tentáculos, os pés vão ficar em tentáculos. Então, os cefalópodes são quem? Polvo, lula e náutilo. O náutilo é menos conhecido, tá? Mas não menos importante. São todos animais marinhos, os cefalópodes. O que eles têm de diferente dos outros? Primeiro, o sistema nervoso deles é muito mais desenvolvido. Eles têm praticamente um cérebro mesmo. Então, em vez de a gente falar assim, gânglios cerebrais espalhados pelo corpo, não, na verdade eles têm ali um cérebro, está bem desenvolvido. Dos invertebrados, os cefalópodes são os animais que têm o sistema nervoso mais desenvolvido de todos. Tá? O polvo não tem concha. Então, como que ele se protege? Primeiro, tem polvo que consegue injetar veneno, tá? Toxina, tem polvos venenosos. Outra coisa, o polvo, gente, ele tem uma glândula anexa ao intestino que libera um jato de tinta escura. Então, se ele se sentir ameaçado, né, ele não conseguir ele bater de frente com aquele predador dele, ele libera esse jato de tinta na água e mistura ali com aquilo escuro e ele, foge. Tá? Então, ele não tem concha, mas ele consegue ter outros mecanismos aí de defesa. Tá? A lula tem sim concha, só que a concha da lula é interna. Então é uma concha ali mais estrutural. Agora o náutilo já tem uma concha ali externa. Não sei se tem foto de náutilo. Na apostila não tem imagem de náutilo, mas eu vou colocar. Tá? Quando for fazer pergunta aí no fórum sobre cefalópodes, em vez de eu pôr a imagem do polvo, todo mundo sabe o que é um polvo, eu vou pôr uma imagem do náutilo, tá bom? Os cefalópodes tem alguns também, principalmente polvo, que eles têm cromatóforo. Cromatóforos são especializações ali na epiderme dele que conseguem mudar de cor de acordo com o ambiente. Seria também uma defesa para... oh meu Deus, fugiu a palavra. Para disfarçar no ambiente, para se camuflar, uma camuflagem no ambiente. No filme do Nemo, ou melhor, no Procurando Dory, tem uma parte que o polvo ele fica tipo formato de um vaso, com a mesma cor do vaso. É lógico, né? Também está exagerado o filme, porque é um desenho. Mas ele consegue se camuflar no ambiente por causa dos cromatóforos, certo? Pessoal, já ouviram falar em tinta de caneta, aquelas canetas de pena, né? Antigamente, né, muito antigamente, as primeiras canetas de pena que foram inventadas, aquela tinta, né, o nanquim que usava na caneta, ele era retirado dessa tinta, dessa glândula do polvo. Hoje em dia, né, já faz um bom tempo que essa tinta é sintética, tá? Eles fabricam essa tinta com produtos químicos e tal, não tira mais do polvo, né? Mas antigamente, lá na China, quando começou isso daí com a caneta, essa caneta de pena, eles tiravam da glândula do polvo mesmo, tá? Da glândula de tinta do polvo. Pessoal, acho que de moluscos é só. Tá? Outra importância deles é em relação à ostra, né? Produção de pérola, né? Tem um valor econômico muito alto, né? Outra coisa. Então, importâncias ecológicas do molusco pra gente, né? Vamos pensar pra gente, né? O que o molusco aí tem a ver com a nossa vida? Então, lembra que eu falei? A primeira alimentação, né? Aí agora eu falei da produção de pérola, ou seja, economia, né? Joia ali. E terceiro, tem moluscos que são causadores de doenças. Por exemplo, existe um caramujo, né, um gastrópoda, que vive em lagos, né, de água doce mesmo. E eles são hospedeiros intermediários do verme Schistosoma mansoni, que causa a esquistossomose. Tá? Além disso, tem alguns caramujos terrestres, né, alguns gastrópodes terrestres, que junto com o muco ali da glândula pedal, eles acabam carregando vermes, parasitas, né? E tipo, se ele passa em cima de por exemplo, uma salada, assim, de uma alface, de uma rúcula, enfim, de alguma hortaliça, e você come aquilo lá sem lavar direito, você pode também adquirir alguma doença, certo? E além disso, ele pode ser um predador também, como ele come, né?
vegetal, os terrestres, eles podem também, de repente, a quantidade que tiver, né, destruir aí alguma plantação, tá, alguma horta, tá, pode causar prejuízo econômico nesse sentido. Beleza? Então é isso, pessoal. Moluscos é um grupo aí bem diversificado, tem muitas espécies conhecidas, tá? Quase 200 mil espécies. E tem as 3 classes, tem que saber pelo menos um pouquinho de cada uma: gastrópode, bivalve e cefalópode. Mas você sabendo bivalve e cefalópode, o que sobrou é gastrópode, tá? Então bivalve tem aqueles 3 representantes. Cefalópodes tem aqueles 3 representantes. Bivalve são os que são fechados com 2 conchas. O resto, né, os caracóis, caramujo, lesma, vai ser gastrópode. Beleza? Então é isso, pessoal. Bons estudos. Aí na próxima aula a gente faz exercícios sobre características gerais de moluscos. Beleza? Até mais.